Bom dia, pessoal. Olha, esse assunto nosso, nós já vimos ele no início do capítulo 1 de Ciências. Há algo novo sempre a aprender nas mesmas informações. Isso é interessante. O que nós vamos focarmos nesse assunto são os agentes modeladores internos e externos do relevo, que é um pouco diferente daquele conteúdo que nós vimos em ciência, que nós focamos mais na estrutura do interior da Terra, né? Então, o interior da Terra, que se trata da litosfera, nós já estudamos a atmosfera, e essa parte aqui a gente já viu em capítulos anteriores de ciência, né? As partes que integram o interior da Terra, desde o núcleo interno à litosfera, a parte mais externa. A teoria da deriva continental nós também já estudamos e já assistimos alguns vídeos relacionados. A teoria de placas tectônicas também, como focamos na placa sul-americana, onde o Brasil está, né? Estudamos também que essas placas estão em constante movimento, provocando os fenômenos que nós conhecemos, como terremotos, maremotos e entre outros. Observe só que eu queria que você destacasse nessa leitura, para reforçar esse entendimento, as movimentações de placas. E uma coisa nova, aqui eu tenho o Mar Vermelho, né? Esse mar ele foi formado há milhões de anos graças a esses movimentos, o rompimento do continente africano, do continente asiático. E você faz uma análise aqui no Vale do Rift. Essa parte aqui da África é como se ela estivesse se partindo, né? E provocando o que nós conhecemos como os fenômenos internos e externos do relevo, ou seja, o movimento das placas tectônicas e as consequências maremotos, que são os tsunamis, terremotos e os vulcanismos. Então, essa área da África é uma placa tectônica bastante interessante e está em constante movimento. O que você deve analisar também é que existem placas convergentes e placas divergentes. E nessa análise você, tá vendo isso aqui, ó? Nessa análise você também pode fazer uma observação e uma pesquisa à parte sobre a falha de San Andrés. É uma das rachaduras de placa tectônica que pode ser observada, né, a olho nu, assim como diz, né, o simples estudante. E com relação ao conhecimento científico, ela é uma pequena parte dessa imensa falha que ocorre aqui na placa, né, do Pacífico. E quando você identificar essas características de movimentos de placas tectônicas, reforçando o que você já tem entendimento, que você já sabe, não esqueça de focar nos agentes internos e externos do relevo, são os agentes moderadores, os que formam as montanhas, os dobramentos, os que formam os vulcões. E esses agentes internos e externos, como os agentes erosivos que faz a moldação do planeta, estão em ação constantemente, desde a formação da Terra. Então, o relevo da Terra e as suas falhas são exemplos dessas movimentações existentes no nosso planeta. E quais são as consequências disso? Os tsunamis, né? Os terremotos e abalos sísmicos. Não tão longe da gente aqui, existem algumas acomodações de rochas na região do Agreste, no Planalto Central, aqui de Pernambuco. E é comum Caruaru sofrer abalos sísmicos. Há uma diferença entre terremotos e abalos sísmicos. E eles podem serem causados por diversos fatores, acomodação de rochas, rompimentos, né, dessas rochas e movimentos bruscos da placa tectônica, tanto divergente como convergente. E você vai analisar também a formação de um tsunami, ou seja, revisando todo aquele conteúdo que nós já havíamos trabalhado em ciências. O que nós vamos focarmos, as escalas que medem essa intensidade. A escala Richter é a mais utilizada, mas também existe a escala de Mercalli, ou seja, eles medem, através dessas escalas, a potencialidade de um tremor, a potencialidade de um terremoto. E, consequentemente a um terremoto, ou vice-versa, existe um fenômeno muito conhecido por nós, é o vulcanismo.
a gente vai analisar um vídeo com os principais vulcões em atividade do mundo e fazer uma análise sobre o Círculo de Fogo do Pacífico. Essa é a região do planeta que tem mais vulcões ativos, né? E esses vulcões são importantes para a nossa atmosfera, eles também são importantes para a fertilização do solo ali na região, e eles também fazem parte da estrutura da formação da Terra. Então, o vulcanismo faz parte desse conteúdo. E quando nós analisarmos alguns vídeos sobre terremotos e vulcanismo, aí a gente vai responder um capítulo referente a esse conteúdo, tá certo? Então, você vai fazer a análise desses vídeos, identificar o processo de formação dos vulcões e os mais ativos do mundo e os mais destrutivos, ou seja, destrutivos, tá certo? Bons estudos aí para vocês e boa análise. O capítulo, ele já foi trabalhado parcialmente lá em ciências, que nós focamos mais em rochas, e agora a gente vai focar nos fatores internos e externos do relevo, os agentes modeladores da Terra.